Eram 4 da manhã quando Chico atravessou a neblina da serra carregando um berço nos braços. Tinha passado a noite inteira nele, lixando, encaixando, arredondando cada canto para que nenhuma mãozinha um dia se machucasse. Ia entregar aquele berço cheio de vida na casa de um estranho. E depois voltaria para a própria casa, onde havia 5 anos não havia mais ninguém para acordar. Aos 47 anos, Francisco era o homem que consertava tudo em São Bento da Serra. Tudo, menos a si mesmo. A cidade, àquela hora, era só um punhado de telhados escondidos na bruma, o sino da igreja ainda mudo, o orvalho pingando das jabuticabeiras. Ele caminhava devagar, com cuidado, como quem carrega uma coisa viva, porque um berço, mesmo vazio, é sempre uma coisa viva. A madeira de cerejeira estava lixada até ficar macia, como a bochecha de uma criança. Cada encaixe justo. Ele não precisava ter virado a noite naquilo. Mas a casa dos Nogueira esperava um menino para dali a poucos dias. O berço velho da família tinha se desmanchado no sótão e alguém tinha dito, como sempre se dizia em São Bento da Serra, leva para o Chico que o Chico conserta. E o Chico consertava. A cômoda que a bisavó trouxe de Portugal. O santo de madeira da capela que o cupim tinha comido por dentro. A mesa de jantar rachada de uma família inteira. A cadeira em que 3 gerações tinham se sentado. As pessoas traziam para ele os pedaços do que a vida tinha quebrado, e ele devolvia inteiro, como se nunca tivesse quebrado. Era o melhor restaurador de móveis de toda aquela região de Minas, conhecido de 3 cidades ao redor. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia de fato quem ele era. Chegou à casa dos Nogueira quando o céu começava a ficar cinza. O rapaz, Toninho, abriu a porta antes mesmo de ele bater, os olhos vermelhos de quem não dorme às vésperas de ser pai. Olhou para o berço e ficou sem palavra. Passou a mão na madeira lisa, achou a barriga da mulher com a outra mão e disse com a voz embargada, «Seu Chico, isso aqui tá vivo». Chico só assentiu com a cabeça. Recusou o dinheiro que o rapaz tentou enfiar no bolso dele. Disse que acertavam depois, disse que era presente, e foi embora antes que a emoção do outro homem virasse a dele também. Havia coisas que Chico já não conseguia olhar de perto. Berço era uma delas. Antes de a gente continuar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam, quantos corações elas alcançam. Agora vem comigo, porque a história do Chico ainda está só começando. Ele voltou para a oficina quando o sol furava a neblina. A oficina ficava atrás da casa dele, um galpão de tijolo à vista que cheirava a serragem, cera de abelha e café requentado, o cheiro mais bonito que Chico conhecia. Pendurou o avental no prego, guardou o formão, e a rotina de sempre poderia ter recomeçado ali, se não fosse aquele canto. No canto da oficina, havia um vulto coberto por um pano de algodão cru, um vulto que tinha o formato de uma cadeira de balanço. Estava ali havia 5 anos. Todo mundo que entrava naquela oficina passava os olhos por aquele pano e não perguntava nada, porque em cidade pequena as pessoas sabem das dores umas das outras sem precisar dizer. Chico consertava o mundo inteiro, mas aquela cadeira ele nunca tinha tocado. Debaixo do pano estava a cadeira de balanço de Aparecida. A Cida, esposa dele por 22 anos, que se sentava ali toda tarde para bordar enquanto o sol descia atrás da serra. A cadeira tinha quebrado o braço direito no mesmo dia em que a Cida partiu. 5 anos atrás, uma tarde de abril, sem aviso, o coração dela simplesmente parando enquanto ela bordava. Chico tinha entrado em casa e encontrado a cadeira caída, o bordado no chão e ela. E no braço da cadeira havia uma rosa que ele vinha entalhando fazia semanas, de surpresa, para presenteá-la no aniversário. Uma rosa pela metade. As pétalas de um lado abertas, delicadas, e do outro lado, só o risco a lápis do que ainda faltava. Chico nunca terminou aquela rosa. Cobriu a cadeira com o pano e nunca mais entalhou uma flor na vida. Consertava tudo, menos a si mesmo. Ele estava ali parado, olhando o pano como fazia toda manhã, quando ouviu o barulho na ladeira. Um motor pesado, marcha reduzida, o ranger de um caminhão descendo a rua de pedra com cuidado. Chico chegou na porta da oficina e viu lá embaixo um caminhão de mudança velho parando em frente à antiga casa da professora Dita, que estava fechada fazia meses. Uma mulher desceu da boleia. De longe ele só distinguiu o vestido escuro e o jeito como ela ficou parada na calçada olhando a casa.
os braços cruzados, o corpo tenso de quem chega a um lugar sem ter certeza se devia ter chegado. Chico não sabia ainda o nome dela, não sabia de nada. Mas alguma coisa dentro dele, uma coisa que andava muito quieta havia 5 anos, ergueu a cabeça por um instante, e depois se aquietou de novo, mas diferente de antes. A vida do Chico, aquela que ninguém via, começava sempre no escuro. Ele acordava às 5 antes do galo do vizinho, e a primeira coisa que fazia era coar café num coador de pano que já tinha sido branco. Fazia café para um, sempre para um, embora as mãos dele por anos tivessem feito para 2, e ainda ficasse aquele resto de gesto no ar, aquela xícara a mais que ele já não tirava do armário, mas que a memória insistia em pedir. Comia um pedaço de pão com o café, às vezes um biscoito de polvilho da dona Zizinha, e ia para a missa das 6 na igrejinha da praça. Não tanto por fé, ele mesmo não sabia dizer bem por quê, mas porque naquele meia hora de silêncio, de vela e de incenso, ele conseguia ficar perto da Cida, sem que doesse tanto. Depois vinha o trabalho, e o trabalho era a salvação dele. Nas mãos de Chico, a madeira obedecia como se o entendesse. Ele conhecia cada tipo de madeira pelo cheiro. Sabia qual cedia e qual resistia. Sabia esperar a cola secar sem pressa. Sabia que a pressa é inimiga de tudo que se quer feito para durar. Era um dom, e todo mundo sabia que era. Mas Chico nunca chamava aquilo de dom, chamava de ofício. Dizia que ofício é o que sobra de um homem quando o resto vai embora. Ele tinha construído a casa em que morava com as próprias mãos, cada porta pendurada no esquadro, cada prateleira no nível, a mesa da cozinha sólida o bastante para durar 100 anos. Tudo naquela casa era bem feito. E tudo naquela casa era também terrivelmente vazio. Foi a Aparecida quem trouxe as flores para a vida dele. A Cida gostava de rosas de verdade no quintal e de rosas de mentira em tudo mais, nas cortinas, na toalha, no bordado. Dizia que rosa não serve para nada, e era exatamente por isso que ela gostava. Nem tudo precisa servir para alguma coisa, Chico, ela dizia rindo. Tem coisa que serve só de ser bonita. E foi por ela, e só por ela que Chico, o homem prático que só fazia móvel para servir, aprendeu a entalhar rosas. Entalhou rosas na cabeceira da cama deles, na moldura do espelho, no cabo da colher de pau, e ia entalhar a mais bonita de todas naquela cadeira de balanço, no aniversário dela. A rosa que ficou pela metade. Depois que a Cida se foi, as rosas se foram junto. Chico continuou consertando, continuou entregando móveis inteiros, continuou sendo o homem em quem a cidade confiava os próprios pedaços, mas nunca mais entalhou nada que não servisse para alguma coisa. Nunca mais fez uma flor. Era como se, sem ela para dizer que a beleza inútil valia a pena, ele já não conseguisse acreditar naquilo. Dona Zizinha, da venda, que conhecia Chico desde menino, dizia baixinho para quem perguntava que o Chico era um bom homem a quem tinham tirado uma coisa que não se repõe. Dizia isso com a firmeza de quem constata um fato. As pessoas concordavam e deixavam o Chico em paz e contratavam o serviço dele, e achavam que era o suficiente. Chico também achava. Quase. Da nova moradora da casa da professora Dita, a cidade só ia sabendo aos poucos, do jeito que São Bento da Serra sabia das coisas, um pedacinho na venda, outro na saída da missa, outro na fila da padaria. Chamava-se Marina, tinha 45 anos e era costureira. Tinha vindo de longe, de uma cidade grande, ninguém sabia bem qual. Falava pouco, cumprimentava com um aceno curto e um sorriso que não chegava aos olhos. Comprava o mínimo, pagava certo e voltava para dentro daquela casa como quem se tranca. As mulheres da cidade, curiosas e cheias de boa vontade, bateram na porta dela com bolo, com doce de leite, com convite para o grupo de oração. Marina agradecia por uma fresta, aceitava o bolo e não deixava ninguém entrar. Havia nela uma tristeza tão inteira, tão organizada, que as pessoas começaram a respeitá-la sem entender, do mesmo jeito que respeitavam o pano no canto da oficina do Chico. O que São Bento da Serra ainda não sabia era por que aquela mulher tinha chegado ali. Só sabia o que via, e o que via era estranho o bastante para dar assunto. Uma costureira que trancava a casa a 7 chaves, que tinha vindo de longe, ninguém sabia de onde, e não falava do passado, nunca nem uma palavra, como se antes de São Bento da Serra ela simplesmente não tivesse existido. Que às vezes, quando achava que ninguém estava vendo,
parava no meio da rua com o olhar preso em alguma coisa que não estava ali. Uma menina que passava correndo, uma risada de moça vinda de longe, e empalidecia, e tinha que se apoiar no muro para não perder o chão. A cidade inteira sentia que aquela mulher carregava um peso grande demais para um corpo só, mas ninguém sabia qual era o peso. E era esse não saber que fazia todo mundo, sem entender direito, respeitá-la, do mesmo jeito que respeitavam o pano no canto da oficina do Chico. Da vida antiga, Marina tinha trazido uma única coisa que importava de verdade: a máquina de costura da mãe dela, uma Singer de pedal, de ferro preto e ouro velho, dentro de um gabinete de madeira. Passava horas diante dela nas noites da serra, e as vizinhas juravam baixinho que às vezes ouviam a costureira conversando com a máquina, devagar, como quem conversa com um retrato. Era a última coisa no mundo com a qual Marina ainda conseguia falar. E era só isso que São Bento da Serra tinha dela: uma máquina antiga, um silêncio bem arrumado e aquela sensação incômoda e curiosa de que atrás daquela muralha educada havia uma história que a cidade inteira não ia esquecer no dia em que ela finalmente fosse contada. Ninguém imaginava que o primeiro a ouvi-la seria justamente o homem do pano no canto, e foi por causa dessa máquina que Marina e Chico se encontraram. Aconteceu num sábado. O gabinete da máquina tinha chegado ferido da viagem, uma rachadura correndo pela lateral, uma dobradiça arrebentada, a tampa que não fechava mais. Marina passou noites olhando aquele estrago com um aperto no peito, porque não era só um móvel rachado, era a última casa da mãe dela rachando junto. Dona Zizinha, que já tinha cravado a costureira como boa gente por baixo da casca, disse a ela a mesma frase que dizia à cidade inteira havia 30 anos. Leva no Chico, minha filha. O Chico conserta. Marina não queria levar coisa nenhuma a ninguém. Mas não podia carregar aquele peso sozinha. E às vezes a gente aceita ajuda não porque quer, mas porque já não tem força para recusar. Ela apareceu na oficina no fim da tarde, o gabinete numa carriola emprestada, o rosto fechado, pronta para uma transação rápida e impessoal. Chico estava na bancada, alisando uma tábua de peroba, e ergueu os olhos com a expressão educada e distante que reservava para a gente nova. Pois não, ele disse. Marina não perdeu tempo com a apresentação. Me disseram que o senhor conserta móvel. Esse aqui rachou na mudança. Quanto custa e quanto tempo demora? A voz dela era firme, quase dura. A voz de quem construiu uma muralha e não deixa ninguém chegar perto o bastante para ver que atrás dela só tem escombro. Chico não respondeu logo. Deixou o formão na bancada, limpou as mãos no avental e se aproximou do gabinete devagar. E fez uma coisa que Marina não esperava. Em vez de olhar o preço da coisa, ele olhou a coisa. Passou os dedos pela rachadura com um cuidado quase de médico. Abriu a tampa arrebentada. Examinou a máquina de ferro por dentro. Rodou o pedal com a ponta do sapato para ver se girava. Ficou um tempo em silêncio, ali agachado, e quando levantou os olhos para ela, havia neles alguma coisa que não era pena, porque pena Marina teria rejeitado na hora. Era reconhecimento, como se ele tivesse visto na madeira uma dor parecida com a que ele carregava. Essa máquina é antiga, ele disse baixo, de pedal, dessas que faziam para durar mais que a gente. Marina engoliu em seco. Era da minha mãe, ela disse, e a firmeza da voz vacilou por um segundo, só um, antes de ela recompor a muralha. Chico assentiu como quem entende que ali não se estava falando de um móvel. Deixa comigo, ele disse. A rachadura eu fecho de um jeito que não vai aparecer. A dobradiça eu faço nova, torneada igual à velha. Que essa madeira aqui, ele passou a mão na tampa, não é qualquer madeira. É embuia, dá para recuperar o brilho todo. Vai voltar melhor do que veio. Marina, que estava preparada para uma conta e uma data, se viu de repente sem chão diante daquela promessa. Quanto? Ela insistiu, agarrada ao número como a uma tábua de salvação. Chico deu de ombros. A gente vê depois. Primeiro eu conserto, depois a gente vê. Marina não gostou daquilo, não gostou de dever, não gostou de depender, mas assentiu seca e foi embora antes que aquele homem de olhos calmos enxergasse mais do que ela estava disposta a mostrar. Naquela noite, sozinha na casa vazia, Marina se perguntou por que estava com raiva de um homem que só tinha oferecido ajuda. E na oficina, sozinho também, Chico ficou muito tempo olhando o gabinete daquela mulher, a rachadura que corria na madeira, exatamente como corre uma dor que a gente acha que não vai fechar nunca.
Ele podia consertar aquilo. Sabia consertar aquilo. Ficou até tarde só olhando e não entendeu. Ele que entendia de tudo. Por que aquele móvel de uma desconhecida tinha mexido com um lugar dentro dele que andava coberto por um pano fazia 5 anos? Chico levou 10 dias para consertar o gabinete, e podia ter levado 3. Ele não teve pressa. Fechou a rachadura com uma habilidade que parecia mágica, encaixando lascas finíssimas de embuia, que ele mesmo cortou, colando, prensando, lixando, até a fenda simplesmente deixar de existir. Torneou a dobradiça nova à mão, idêntica à antiga. E passou tarde após tarde recuperando o brilho da madeira, camada por camada de cera, esfregando com um pano macio, com aquela paciência de quem acredita que toda coisa quebrada merece voltar a ser bonita. Quando terminou, o gabinete parecia mais novo do que no dia em que a mãe de Marina o comprara, mas Chico não avisou logo que estava pronto. Guardou mais um dia. E no fim, foi ele quem levou o móvel de volta, empurrando a carriola ladeira acima, dizendo a si mesmo que era para não fazer a mulher carregar peso, sabendo no fundo que era outra coisa. Marina abriu a porta e viu o gabinete restaurado, e por um instante a muralha caiu inteira. Ela levou a mão à boca. A máquina da mãe estava ali, inteira, brilhando, viva, como se as mãos que a tinham costurado por décadas ainda pudessem voltar e sentar diante dela. Meu Deus! Ela sussurrou. E então, para espanto dos dois, os olhos de Marina se encheram d'água. E ela, que não chorava na frente de ninguém havia 2 anos, teve que se virar para que aquele homem não a visse chorar por causa de um móvel. Chico fez a única coisa decente que sabia fazer diante da dor dos outros. Fingiu que não viu. Começou a explicar, com voz de ofício, como tinha fechado a rachadura, como a dobradiça agora não rangia. Deu tempo a ela. Deixou que o silêncio dissesse o que as palavras não conseguiam. Quando Marina se recompôs e perguntou de novo quanto devia, Chico olhou em volta da casa dela e viu com os olhos de quem conserta tudo o que estava por consertar. A janela da cozinha que não fechava direito e ia deixar entrar o frio da serra, a perna bamba da mesa, o batente da porta empenado. Olha, ele disse, o gabinete a gente acerta um valor justo, sem exagero, mas eu reparei que essa janela aí não fecha, e o inverno aqui na serra desce feio. Se a senhora deixar, eu passo qualquer dia desses e ajeito, é meia hora de serviço. Marina cruzou os braços, a muralha subindo de novo, tijolo por tijolo. Não precisa, ela disse. Eu me viro. Chico assentiu, respeitoso, e não insistiu. Mas 2 dias depois a janela estava consertada, e a mesa firme, e o batente no lugar. E ele não tinha cobrado nada, nem avisado, e quando Marina foi reclamar, ele só disse, dando de ombros, com aquele meio sorriso de quem não sabe brigar. Ia cair de qualquer jeito. Melhor cair no meu formão do que na sua cabeça. E foi embora. E Marina ficou parada na porta sem entender por que uma coisa quente e perigosa tinha se acendido no peito dela. Um lugar que ela achava que tinha ficado para trás, enterrado junto com todo o resto. Foi assim que começou. Do jeito que as coisas boas costumam começar, sem que ninguém decida que estão começando. Toda semana passou a aparecer uma coisa para consertar na casa da costureira. Uma vez, era uma tábua do assoalho que rangia. Outra, uma prateleira que ameaçava desabar. Outra, uma cerca do quintal, uma torneira, uma fechadura. E toda vez Chico aparecia com a caixa de ferramentas, consertava, tomava o café que Marina, meio a contragosto no começo, passou a deixar pronto e ia embora. Chico, que tinha construído coisas a vida inteira e sabia distinguir na hora um estrago que precisava de conserto urgente de um que podia esperar, começou a reparar que aqueles estragos apareciam com uma regularidade estranha. Sempre um por semana, sempre uma coisa pequena. Sempre algo que, se ele fosse honesto consigo mesmo, poderia ter durado mais 1 ano sem cair. Ele reparou nisso com a precisão de quem passou 30 anos entendendo de madeira. E não disse nada. Vinha quando ela chamava, consertava o que havia para consertar. Tomava o café que agora estava sempre pronto e ficava cada semana um pouco mais conversando. Conversavam sobre a cidade, sobre a madeira, sobre a serra, sobre a chuva. E aos poucos, Marina foi contando. Não tudo de uma vez, nunca de uma vez. Um pedaço aqui, um pedaço ali, do jeito que a gente conta uma dor grande demais, aos bocadinhos, para não morrer no meio da frase. Até que numa tarde, enquanto Chico ajustava o pedal da máquina de costura,
Marina fez uma coisa que não fazia com ninguém havia 2 anos. Ela contou. E a cidade inteira, se soubesse, teria prendido a respiração, porque era exatamente aquilo, que São Bento da Serra vinha se perguntando desde o dia em que o caminhão de mudança desceu a ladeira. Ela disse, primeiro só isso, que tinha tido uma filha. Tinha. E Chico entendeu o tamanho inteiro daquele verbo no passado, e não perguntou nada, e continuou trabalhando de costas para ela, para que ela pudesse falar sem ser olhada. E Marina falou. Falou da Bela, 19 anos, o riso que enchia a casa toda, e depois a estrada molhada de madrugada e o telefone tocando na hora errada da noite. Falou do marido, que não suportou, e foi definhando como uma vela até se apagar. Falou da casa engolida pelas dívidas, da vida inteira desmanchada em pouco mais de 2 anos, do lugar onde cada esquina tinha o rosto da filha e onde ela simplesmente não conseguia mais respirar. E falou por fim, com a voz mais baixa de todas, que naquela máquina ali, a da mãe, ela tinha costurado com as próprias mãos o vestido de formatura da Bela, ponto por ponto, e que era por isso que tinha salvado aquele móvel de tudo, de todos os credores, de toda a ruína, porque era a última coisa, no mundo que ainda guardava o cheiro das 2 juntas. Contou tudo, como quem esvazia uma mala pesada demais para dar mais um passo. E Chico ouviu tudo, sem consertar nada, porque ele sabia, ele que consertava o mundo, que aquilo ali não tinha conserto, que a única coisa que se podia fazer com uma dor daquele tamanho era não deixar a pessoa carregá-la sozinha. E foi a vez dele. Numa tarde de chuva fina, com o café esfriando entre as mãos, Marina perguntou baixinho se ele era casado. E Chico, que havia 5 anos desviava daquela pergunta, se viu contando da Cida, das rosas que ela gostava, da tarde de abril, da cadeira caída. Não contou da rosa pela metade, isso ele ainda guardava fundo demais. Mas contou o suficiente para que Marina, que conhecia o mapa da perda melhor que ninguém, reconhecesse nele um sobrevivente do mesmo naufrágio. E os 2 ficaram em silêncio ouvindo a chuva, 2 consertadores quebrados por dentro, cada um com sua rachadura, sentados na mesma cozinha, sem saber ainda que estavam, sem querer, começando a se colar um no outro. Dona Zizinha foi a primeira a notar. Notou porque Chico, que entrava na venda calado havia 5 anos, entrou uma manhã assobiando, uma cantiga velha, baixinho, quase sem perceber. Dona Zizinha parou com a lata de goiabada na mão e olhou para ele por cima dos óculos, e não disse nada, mas por dentro sorriu o sorriso de quem enxerga a primavera chegando antes de todo mundo. Notou também que ele começou a comprar 2 fatias de bolo em vez de uma, que perguntou um dia, meio sem jeito, se tinha chegado aquela linha de bordar que uma pessoa estava precisando. Dona Zizinha guardou tudo, do jeito das velhas sábias de cidade pequena, e esperou. Sabia que o coração é como a madeira do Chico. Não adianta ter pressa. Cada coisa cede no seu tempo. E o mundo, para Marina, foi voltando a ter cor. Ela mesma se assustava com isso. Uma manhã se pegou reparando no vermelho das rosas que tinham brotado sozinhas no quintal abandonado. Numa tarde, sentiu o cheiro do café e achou bom, simplesmente bom, sem que o bom viesse acompanhado da culpa que a perseguia havia 2 anos, a culpa de qualquer coisa boa que ela ainda ousasse sentir. Voltou a costurar por prazer, não só por necessidade. Fez uma toalha bordada e, sem pensar muito, bordou uma rosa no canto. Quando percebeu o que tinha feito, ficou olhando aquela rosa por um tempo, o coração batendo esquisito, entre o medo e uma coisa que ela quase não reconhecia mais, uma coisa perigosa e teimosa que insistia em parecer esperança. Depois dobrou a toalha, guardou e disse a si mesma que ela não tinha direito, que gente que enterrou uma filha não tem direito de sentir o coração leve. Mas a rosa continuou bordada, e a esperança, uma vez acesa, é danada de teimosa. O que Marina não sabia era por que aquele homem fazia o que fazia. Foi Dona Zizinha quem contou num sábado, sem que Marina perguntasse, do jeito que as verdades importantes chegam a gente de lado. Contou da Cida. Contou dos 22 anos de casamento. Contou que o Chico não tinha filho, que ele e a Cida tinham tentado a vida inteira e não vieram, e que talvez fosse por isso que ele consertasse berço para a cidade inteira com tanto zelo, botando naquilo um amor que não tinha onde ir. E contou que desde que a Cida se fora, o Chico nunca tinha olhado para mulher nenhuma, nunca, e que ela, Dona Zizinha, com 30 anos de venda e olho de águia,
Nunca tinha visto o homem assobiar como andava assobiando agora. Marina ouviu tudo calada. E naquela noite não dormiu, pensando naquele homem grande e quieto que consertava a dor do mundo inteiro carregando uma que não deixava ninguém consertar. O sábado da feira chegou no fim de um mês de sol bom. A feira de São Bento da Serra acontecia na praça em volta do Coreto e era o coração da semana da cidade. O dia em que todo mundo descia para comprar verdura, queijo, doce, linha, para conversar, para namorar disfarçado, para se sentir gente entre gente. E naquele sábado, pela primeira vez, Marina desceu para a feira. Dona Zizinha tinha insistido, tinha praticamente arrastado, dizendo que costureira nova precisava se mostrar, que já tinha gente perguntando por conserto de roupa, que a cidade estava de braços abertos. E Marina, que fazia meses só descia para o essencial, foi. Botou o vestido menos escuro que tinha. E foi. Chico a viu de longe, e o coração dele deu um tranco que ele não sentia havia 5 anos. Marina estava ali, no meio da feira, cercada de gente. 2 mulheres mostravam a ela panos para orçamento. Uma menina segurava a barra do vestido dela, pedindo não sabia o quê. Dona Zizinha ria alto de alguma coisa que Marina tinha dito, e Marina ria também. Ria de verdade, uma risada que Chico nunca tinha visto. Uma risada que iluminava o rosto inteiro dela e fazia sumir por um instante toda a tristeza organizada que ela carregava. Havia até um viúvo da cidade, o seu bendito do laticínio, homem bom e de boa posição, rondando a banca dela com um sorriso de intenção clara. Marina estava viva, estava florescida, estava, Chico percebeu com um susto que era quase dor, linda. E foi ali, parado no meio da feira com uma sacola de laranja na mão, que Francisco entendeu o que estava sentindo. Entendeu que não era só o gosto de consertar as coisas da casa dela. Entendeu que esperava a semana inteira pelo dia de subir com a caixa de ferramentas. Entendeu que o café pronto na mesa dela tinha virado o melhor momento dos seus dias. Entendeu que amava aquela mulher. E no mesmo instante em que entendeu, entendeu também o tamanho do medo. Porque ele já tinha amado assim, com tudo, uma vez. E tinha perdido. E sabia na carne exatamente quanto custava. Aquilo não era memória. Era um peso físico no peito. Um peso que ele tinha aprendido a carregar dando a volta, mas nunca tinha conseguido pousar no chão. Marina o viu no meio da multidão, e os olhos dela o encontraram do jeito que só encontram uma pessoa que importa. Ela se desvencilhou das mulheres e veio até ele, ainda com o resto do riso no rosto, e disse, com uma leveza nova, Chico, olha só, tô virando gente de novo. E então, sem premeditar, como quem deixa escapar uma verdade que já não cabe mais por dentro, ela baixou a voz e disse a coisa mais honesta que tinha dito a alguém em 2 anos. Você sabe que foi a primeira coisa boa que me aconteceu desde que tudo desabou? Você e essas suas mãos que consertam tudo. Ela riu meio sem jeito da própria confissão e voltou para a banca chamada por uma freguesa, deixando o Chico plantado ali, com a sacola de laranja e o coração explodindo, segurando nas mãos uma coisa que ele achava que nunca mais ia segurar e sem saber se tinha direito de segurar. Chico ficou na feira até o fim, olhando aquela mulher de longe, e quando voltou para casa não conseguiu trabalhar. Sentou na cozinha e ficou. O pano estava lá no canto da oficina, ao lado, e ele podia senti-lo através da parede, aquela cadeira quebrada, aquela rosa pela metade, aquela tarde de abril. Você merece a primeira coisa boa depois de tudo, ele pensou, olhando para as próprias mãos calejadas. Merece um homem inteiro. E eu não sou inteiro. Eu sou os cacos que sobraram de outro homem. Pensou na Bela, pensou na Cida, pensou em amar de novo e perder de novo. E o pensamento não veio como ideia, veio como pavor, um pavor antigo e frio subindo pela espinha. E foi então que Francisco tomou a pior decisão da vida dele, a decisão que só um homem bom e assustado seria capaz de tomar, pensando que estava fazendo o certo. Havia um trabalho na capital. Tinham chamado ele meses atrás. Uma firma grande, restauração de um casarão histórico em Belo Horizonte, meses de serviço, dinheiro que ele nunca tinha visto. Ele tinha recusado na época, porque não queria deixar São Bento da Serra, porque ali estava a Cida, ali estava a oficina, ali estava a vida que ele conhecia. Agora, na madrugada daquele sábado, ele pegou o papel com o telefone da firma e decidiu que ia. Ia embora antes que aquilo crescesse mais.
Ia embora para poupar Marina de um homem em cacos, para deixá-la seguir a vida nova dela, florescida, com o seu bendito, ou com quem fosse, alguém sem o peso que ele carregava, alguém inteiro. Ia embora porque ficar significava abrir uma porta que ele tinha fechado com muito cuidado 5 anos atrás. E algumas portas, quando a gente já sabe o que custou fechá-las, parecem impossíveis de abrir de novo. Chico arrumou as ferramentas com o mesmo capricho com que fazia tudo. E antes de o dia raiar, subiu a ladeira em silêncio, entrou no quintal de Marina e deixou na soleira da janela dela uma coisa que tinha entalhado naquela madrugada, quase sem se dar conta. Uma pequena rosa de madeira, a primeira flor que ele fazia em 5 anos. Deixou a rosa sem bilhete, sem palavra, e foi embora. Marina acordou, encontrou a rosa de madeira na janela e não entendeu. Segurou aquela flor perfeita nas mãos, o coração apertado de um pressentimento ruim, e correu até a oficina. A oficina estava fechada. Chico tinha ido. Dona Zizinha, do outro lado da rua, com os olhos marejados de raiva e de pena, confirmou. O Chico tinha pegado a jardineira das 6 para a capital, com as malas, para um trabalho de meses. Marina ficou parada no meio da rua com a rosa de madeira na mão, e a muralha que ela tinha levado meses para baixar subiu de novo, de uma vez, brutal. Ela apertou a rosa contra o peito e não chorou. Não ali, não na frente da cidade. Voltou para casa, fechou a porta e sentiu a coisa mais amarga de todas. A certeza que ela conhecia bem de que tudo que ela ousava amar acabava indo embora. Mas Marina já não era a mulher que tinha descido do caminhão meses antes. E é isso que a gente às vezes esquece sobre a bondade. Quando ela conserta uma pessoa de verdade, o conserto não desmancha só porque a mão que consertou foi embora. Marina estava ferida, sim, mas estava inteira o bastante para não desabar. E o mais bonito é o que ela fez com aquela dor. Em vez de se trancar de novo, ela abriu a porta. Não de repente, não sem custo, mas abriu. Aceitou os consertos de roupa que a cidade vinha pedindo. E aí veio a Chiquinha, uma menina de 12 anos, filha de lavadeira, olhos grandes, que ficava horas na janela da costureira, olhando a máquina de pedal, como quem olha um milagre. Marina, um dia, chamou a menina para dentro. Sentou ela ao pedal. Ensinou o primeiro ponto. E a menina, que na escola era chamada de burra, aprendeu num tarde o que a professora dizia que ela nunca ia aprender, porque havia alguém pela primeira vez com paciência de ensinar. Marina se lembrou de que tinha sido remendada por paciência e fez com a Chiquinha o que o Chico tinha feito com ela. Consertou devagar, sem cobrar, sem apressar. Da Chiquinha vieram outras. Marina abriu a sala da frente e virou aquilo numa espécie de escola, 3, 4, 5 meninas ao redor da máquina, aprendendo a cerzir, a bordar, a fazer da agulha um ofício, uma vida, uma saída. Ela remendava de graça a roupa de quem não tinha, botava retalho novo em cotovelo velho, transformava saco de estopa em vestido para criança que não tinha vestido. E a bondade, que é a coisa mais contagiosa que existe, começou a se espalhar por São Bento da Serra. As mães das meninas passaram a trazer verdura, ovo, o que tinham, não em pagamento, mas em gratidão, e daquilo nasceu uma corrente. Quando o telhado da casa da Dona Filó, viúva de 80 anos, começou a pingar, foi um mutirão inteiro que subiu no telhado. Gente que Marina tinha juntado sem querer. Gente que a viúva triste do começo tinha, de algum jeito, reunido só por ter escolhido não se fechar. Os homens levaram telha. Os meninos passaram a massa de mão em mão. E as mulheres, com Marina no centro, armaram um fogão improvisado no quintal e fizeram sopa e café para o povo todo, enquanto a agulha dela remendava as cortinas encardidas da velha, que voltaram para a janela lavadas e novas antes do fim da tarde. Dona Filó, sentada numa cadeira no meio do movimento, chorava baixinho e dizia que fazia 20 anos que não via tanta gente boa junta debaixo do teto dela. Marina, que tinha chegado à cidade para desaparecer, tinha virado, sem perceber, o coração dela. E não era caridade fria, dessas que humilham, era o contrário. Marina tinha um jeito de pedir ajuda para os outros que fazia cada um se sentir necessário, e um jeito de ajudar que nunca deixava ninguém devendo. Ensinava as meninas a costurar, dizendo que era elas que estavam fazendo companhia a ela, não o contrário. Remendava a roupa do lavrador, dizendo que precisava treinar a mão. Dona Zizinha comentava que a costureira tinha um dom raro, sabia dar de um jeito que quem recebia saía com a cabeça erguida.
E era um dom que ela não tinha aprendido nos tempos bons. Era um dom que só a dor ensina, a dor de quem já esteve do outro lado, quebrada, precisando, e sabe exatamente como não fazer uma pessoa se sentir menor por estar em pedaços. E Dona Zizinha, olhando aquilo tudo da porta da venda, com a lata de goiabada na mão, sorriu o sorriso de quem sabia desde o começo. O Chico consertou ela, pensou a velha, e ela consertou a cidade inteira. Só falta agora um bobo lá em Belo Horizonte descobrir que consertou tudo, menos o buraco dentro dele. E do fundo daquela sabedoria de 30 anos de venda, Dona Zizinha teve uma ideia. Pegou papel e caneta e escreveu uma carta para o Chico no endereço da firma. Uma carta de 3 linhas apenas, na letra tremida dela. Não contou de amor, não pediu que voltasse. Contou só o que estava acontecendo na cidade, da escola de costura, do mutirão, das meninas. E terminou com uma frase que ela sabia que ia furar o peito daquele homem melhor que qualquer sermão. Ela juntou os pedaços que você deixou, Chico. Todo mundo aqui, menos você, já entendeu quem consertou quem. Em Belo Horizonte, longe da serra, Chico não estava bem, embora estivesse trabalhando como nunca. O casarão era lindo, o serviço era digno, o dinheiro era bom, e nada daquilo preenchia coisa nenhuma. Ele restaurava paredes centenárias e pensava em uma janela de cozinha que não fechava. Lixava madeira nobre e sentia falta do café pronto na mesa de uma mulher. Passava as noites num quarto alugado ouvindo o barulho da cidade grande, tão diferente do silêncio da serra, e o peso no peito, que ele achava que a distância ia aliviar, só fazia crescer. Ele tinha fugido da dor de perder, e descoberto tarde que fugir do amor não tira a dor, só tira o amor e deixa a dor. Numa dessas noites, Chico sonhou com a Cida, não do jeito que o luto traz as pessoas de volta, aflito, sem resolução. A Cida veio do jeito que sempre vinha, leve, com aquele riso guardado atrás dos olhos, sentada na cadeira de balanço, a cadeira inteira sem rachadura, com a rosa já terminada no braço. Você tá muito cuidadoso, Chico, ela disse, do jeito dela, direta. Com a madeira? Ele perguntou no sonho. Com você, ela disse. Você tá cuidadoso do jeito que a gente fica quando tem medo de uma coisa não segurar. Ele não soube o que responder, e a Cida sorriu aquele sorriso que sempre mudava tudo, e disse, você passou a vida inteira consertando o que os outros quebraram, ajeitando móvel, colando caco, pendurando porta no esquadro. Tá na hora de deixar consertar em você, meu velho, e de terminar aquela rosa. Chico sentiu os olhos arderem no sonho. Eu não sei mais como fazer rosa, Cida. E a Cida, se levantando da cadeira, indo embora do jeito que os sonhos vão, disse a última coisa a que ele mais precisava ouvir. Sabe sim, você sempre soube. Só parou de acreditar que tinha direito. E acordou. 4 da manhã. O escuro de Belo Horizonte na janela. E pela primeira vez em 5 anos, a lembrança da Cida não veio como facada. Veio como permissão. Chico ficou sentado na cama até o amanhecer. Depois, pegou a carta amassada da Dona Zizinha, que ele lera 20 vezes, e leu de novo aquela última linha. Ela juntou os pedaços que você deixou. Ele pensou na rosa de madeira que tinha deixado na janela de Marina. Pensou na covardia, que tinha sido chamar de bondade o próprio medo. E entendeu, com a clareza das coisas que chegam de uma vez só, que tinha construído a vida inteira coisas para durar. Casas, mesas, berços, e que a coisa mais covarde que já tinha feito na vida tinha sido não confiar que aquilo entre ele e Marina também fosse feito para durar. Naquela mesma manhã, Francisco largou o trabalho na capital, devolveu o dinheiro do que faltava, pegou a primeira jardineira de volta para a serra, e no caminho, com o canivete e um pedaço de madeira que sempre trazia no bolso, começou, tremendo, a entalhar uma rosa. Chegou em São Bento da Serra ao entardecer de um sábado, dia de feira, o mesmo dia em que tudo tinha começado a desmoronar. Não foi para casa, não abriu a oficina, subiu direto à ladeira, com a mala numa mão e o chapéu na outra, e parou na porta da costureira. Pela janela viu a sala cheia de meninas em volta da máquina, viu retalho colorido pelo chão, viu Marina no meio delas, ensinando, viva, o cabelo preso, uma menininha no colo. Ele bateu. E quando Marina abriu a porta e o viu ali, com o chapéu na mão e a coragem toda tremendo por fora, o mundo inteiro parou. As meninas sumiram para os fundos num sussurro, e os dois ficaram frente a frente na soleira, com 5 meses de silêncio entre eles.
Chico não sabia falar bonito. Nunca soube. Então falou o que tinha no peito, do jeito torto que os homens como ele falam. Marina, ele disse, e a voz falhou. Eu fui embora porque tive medo, não de você, de perder você. Eu já perdi tudo uma vez e achei que não ia aguentar de novo, e me convenci de que ir embora era bondade. Mas era covardia, e eu vim pedir desculpa, e vim dizer uma coisa. Ele apertou o chapéu nas mãos. Você merece alguém inteiro, Marina. Você merece um homem que não esteja em cacos, que não carregue peso de morto, que possa te dar tudo de novo. E eu não sou esse homem. Eu sou só os pedaços que sobraram. Mas eu não conseguia mais ficar longe sem te dizer isso na cara. E foi então que Marina, que não tinha chorado quando ele foi embora, que não tinha chorado em 2 anos na frente de ninguém, começou a chorar. Não o choro que desaba. O choro que transborda, que já não cabe. Ela pegou a mão calejada dele entre as 2 mãos, aquelas mãos que consertavam tudo, e disse, com a voz partida e inteira ao mesmo tempo, Você não entende, Chico. Você não entende nada. Ela apertou as mãos dele com força. Foi você quem juntou meus pedaços. Você não vê? Eu cheguei nessa cidade quebrada, mais quebrada que aquele gabinete da minha mãe, sem rachadura que se enxergasse por fora, mas toda desmontada por dentro. E foi você com essas mãos, com esses seus concertos de toda semana, com o café que você fingia que era só café, foi você que me juntou de novo, pedacinho por pedacinho, sem eu perceber. Eu não quero um homem inteiro, seu bobo. Eu quero o homem que sabe o que é ser quebrado. Porque só quem já se quebrou sabe juntar os pedaços de alguém com o cuidado que precisa. Ela levou a mão dele ao rosto molhado. Você me consertou, Chico. Deixa eu consertar você agora. Chico chorou também ali na soleira, o choro de 5 anos de pano no canto, e abraçou aquela mulher, e por cima do ombro dela viu as meninas espiando pela porta dos fundos, e viu Dona Zizinha do outro lado da rua, fingindo varrer a calçada que já estava varrida, o sorriso rasgando o rosto todo. E o mundo, que tinha ficado cinza fazia 5 anos, voltou a ter cor de uma vez só. Naquela noite, pela primeira vez, Chico levou Marina até a oficina, acendeu a luz, e diante dela foi até o canto e ergueu o pano que não erguia havia 5 anos. Marina viu a cadeira de balanço da Cida, o braço quebrado, e a rosa pela metade, as pétalas de um lado, o risco a lápis do outro, e entendeu tudo, sem que ele precisasse dizer. Chico pegou o formão, e com Marina sentada num banquinho ao lado em silêncio, na oficina que cheirava a serragem e cera, terminou de entalhar a rosa. As pétalas do outro lado nasceram sob a mão dele, uma a uma, 5 anos depois, delicadas, vivas, inteiras, não para servir de nada, só por serem bonitas, do jeito que a Cida ia querer. Quando terminou, consertou o braço da cadeira, ajustou o encaixe e a cadeira de balanço voltou a balançar, macia, como se nunca tivesse quebrado. Foi então que Marina levou a mão ao bolso do avental e tirou de lá uma coisa pequena, que tinha trazido consigo até a oficina sem que ele soubesse. Abriu a mão devagar. Era a rosinha de madeira, a que ele tinha deixado na janela dela na madrugada em que fugiu. Estava gasta nas beiradas, lustrosa de tanto ser apertada. Você achou que eu ia jogar isso fora? Ela disse, a voz embargada virando a florzinha entre os dedos. Eu carreguei ela no bolso esses 5 meses inteiros, Chico. Toda vez que eu tinha certeza de que você não ia voltar, eu segurava ela e me convencia do contrário. Foi a única promessa que me sobrou de você. E eu não larguei um dia sequer. Chico olhou aquela primeira flor que tinha feito em 5 anos, gasta pelo aperto da mão dela, e entendeu que Marina tinha feito com aquele pedacinho de madeira o mesmo que fazia com tudo na vida. Tinha segurado o que estava por vir a se quebrar, até virar promessa de novo. Ele pegou a rosinha da mão dela com cuidado e a pousou no assento da cadeira restaurada, encostada na rosa entalhada, as 2 juntas, a pequena e a grande, a flor que ele fez para fugir e a flor que ele fez para ficar. Marina entendeu o presente que tudo aquilo era. E os 2 choraram de novo, mas era outro choro. Era o choro bom. Casaram na primavera seguinte, numa cerimônia pequena na igrejinha da praça, porque Chico não era homem de festa grande, e Marina achava que o que importava era a parte em que se dizem as palavras. A cidade inteira foi, porque a cidade inteira tinha torcido por aquilo por meses. Dona Zizinha chorou na primeira fila com a satisfação de quem sempre soube.
As meninas da costura, de vestido novo que elas mesmas tinham feito, seguraram as flores. E não eram flores compradas. Eram rosas do quintal de Marina, o quintal que tinha brotado sozinho e que agora ela cuidava, rosas que não serviam para nada a não ser serem bonitas. Chico levou a cadeira de balanço da Cida para a varanda da casa nova, restaurada, a rosa inteira brilhando no braço. E ao lado dela, pôs uma segunda cadeira que ele mesmo fez com uma rosa igual entalhada para Marina. E no parapeito da janela da sala, aquela de onde se via a serra inteira ao entardecer, Marina deixou a rosinha de madeira, a que um dia apareceu numa soleira como despedida e que agora ficava ali, à mostra, como quem finalmente chegou em casa. Nas tardes, os dois se sentavam ali olhando o sol descer atrás da serra. Ele com o café, ela com o bordado, o silêncio bom de duas pessoas que já não têm medo. A oficina continuou trabalhando, e São Bento da Serra continuou levando ao Chico tudo que a vida quebrava, e o Chico continuou devolvendo inteiro. Mas agora, no canto da oficina, não havia mais nenhum pano cobrindo coisa nenhuma. As coisas que importavam ficavam à amostra, do jeito que as coisas que são reais e importam devem ficar. E numa madrugada de outono, muito parecida com aquela do começo, Chico se levantou às 4 da manhã, mas não foi entregar berço para a casa de estranho. Foi até o quarto ao lado, onde a Chiquinha, a menina da costura, que eles tinham acolhido como filha depois que a mãe adoeceu, dormia. Ficou um instante na porta, só olhando. Depois desceu, coou café num coador de pano e dessa vez tirou 2 xícaras do armário. E não sobrou nenhum gesto no ar pedindo uma terceira, porque a casa estava cheia. Marina apareceu na cozinha de camisola, o cabelo solto, e sentou com ele. Lá fora, a neblina cobria a serra, o sino da igreja tocava, o mundo dormia inteiro. Chico olhou para aquela mulher que tinha achado que precisava salvar, e que, na verdade, tinha salvado ele, e entendeu com a clareza das coisas que a gente demora a vida toda para aprender. Ele tinha passado 5 anos achando que era um homem em pedaços. E a verdade é que ninguém neste mundo atravessa a vida sem se quebrar por dentro. A gente todo carrega uma cadeira quebrada, coberta com um pano no canto. E a bondade não é a gente conservar-se inteiro. A bondade é a gente, mesmo em pedaços, ter coragem de juntar os pedaços de outra pessoa. E às vezes, no meio disso, sem esperar, descobrir que fomos juntados também. O mundo lá fora não tinha mudado. A serra era a mesma, a cidade era a mesma. A dor que ele tinha vivido continuava tendo existido. Mas Chico tinha mudado, e isso ele finalmente entendeu. Olhando o café subir fumaça entre ele e Marina naquela madrugada, isso fazia toda a diferença do mundo. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra aqui nos comentários: inteiro. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando o Chico entregou o gabinete restaurado e a Marina chorou pela mãe. Quando ele deixou a rosa de madeira na janela e fugiu para a capital. Ou quando ela segurou as mãos dele na porta e disse: "Foi você quem juntou meus pedaços." E não, esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Cada comentário me lembra porque eu continuo contando essas histórias. Se você acredita que nunca é tarde para recomeçar e que quem passa a vida cuidando dos outros também merece ser cuidado, dá um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que precisa ouvir que ainda é possível juntar os pedaços, compartilha essa história com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé na bondade da gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração. E se puder, conserta o de alguém. Meia-noite no sertão. A lua branca cortava a caatinga e uma mulher de vestido escuro cavalgava sozinha por uma estrada de terra, o cabelo solto no vento, o coração batendo tão forte que abafava o barulho dos cascos. Ela era a viúva mais cobiçada de todo o vale. Tinha terra, tinha gado, tinha dinheiro e tinha uma fila de homens ricos batendo na porta do casarão dela todo santo dia. Podia ter escolhido qualquer um. Mas naquela noite, sozinha no breu, arriscando a honra e o pescoço numa estrada cheia de buraco, ela ia bater na porta de um homem que não tinha nada. Um vaqueiro pobre, viúvo, que morava num rancho de barro e que jurou diante de uma cruz nunca mais amar ninguém na vida. Ela apeou do cavalo. Caminhou até a porta com as pernas tremendo.
e bateu. Uma vez, duas, três. Quando aquele homem abriu a porta e viu quem era, à meia-noite, sozinha, na porta do rancho dele, achou que estava sonhando. Mas o que essa mulher rica foi dizer para o vaqueiro solitário naquela madrugada mudou o vale inteiro para sempre. E para entender por que ela teve essa coragem, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. E agora segura na rédea comigo, que essa noite ainda vai longe. O galo do rancho de Bento Araújo cantava antes de o sol pensar em nascer, e Bento já estava de pé muito antes do galo. Aos 44 anos, o corpo dele ainda era o de um homem feito para a lida. Ombros largos que a enxada tinha desenhado, mãos calejadas de tanto laço e tanto arame, o rosto queimado de sol com aquela barba por fazer que teimava em ficar bonita mesmo no descuido. As mulheres do vale falavam dele baixinho, na fila da farinha no adro da igreja. Aquele Bento, viu, comadre? Um homem daquele desperdiçado. Mas Bento não escutava, ou fingia não escutar, que dá no mesmo. Havia anos que ele tinha desligado o coração da tomada. E homem sem coração ligado não escuta elogio nenhum. Naquela madrugada, como em tantas outras, Bento pegou um embrulho de estopa que tinha preparado na véspera, um pedaço de carne de sol, um punhado de feijão, uma rapadura inteira, e saiu no escuro a pé pela trilha que descia até o barraco de Dona Firmina. A mulher tinha ficado viúva na chuva passada, os 4 filhos pequenos, a barriga rangendo de fome que nem couro seco. Bento chegou de mansinho, sem fazer barulho, e depositou o embrulho na soleira da porta. Não bateu, não esperou agradecimento. Deu meia volta e sumiu na caatinga antes que qualquer candeeiro acendesse lá dentro. No vale já corria a lenda de um anjo que socorria os aflitos no escuro. Ninguém desconfiava que o anjo tinha cheiro de couro e suor de vaqueiro. Voltando pela trilha, com o primeiro clarão do dia rasgando o céu de laranja atrás da serra, Bento passou pelo pé de juazeiro onde ele tinha enterrado a mulher e o menino. Fazia 6 anos. A seca daquele ano tinha sido das brabas, das que secam o açude e o juízo dos homens. A febre pegou a Rosária primeiro, depois o pequeno Zé Bento, e Bento correu o vale inteiro pedindo ajuda, batendo em porta de rico, implorando remédio, implorando um trem qualquer que salvasse os seus. Ninguém abriu a porta. Os ricos do vale trancaram os portões e mandaram dizer que não tinham nada. Bento enterrou a família debaixo do juazeiro e enterrou junto o próprio coração. Desde então jurou 2 coisas: nunca mais deixar alguém passar fome, enquanto ele tivesse um grão para dar, e nunca mais amar ninguém para nunca mais perder ninguém. Ele parou diante da cruz de pau, tirou o chapéu e ficou ali um tempo em silêncio, o vento morno mexendo nas folhas do juazeiro que ele mesmo plantara para dar sombra aos que já não sentiam calor. Bom dia, Rosária, ele murmurou como fazia toda manhã. Bom dia, meu menino. Não chorava mais. As lágrimas dele tinham secado junto com o açude naquele ano ruim. O que sobrou foi uma quietude funda, um poço sem fundo de saudade que ele carregava sem deixar transbordar. Bento era assim, um homem inteiro por fora, quebrado por dentro, e tão acostumado com o próprio quebranto que já nem sabia mais que dava para ser diferente. De volta ao rancho, Bento acendeu o fogão de lenha e coou o café num coador de pano puído pelo uso, dos que a Rosária costurava. O cheiro do café subiu forte pela cozinha simples, se misturando ao cheiro de terra molhada do sereno da madrugada, e por um instante, só um instante, o rancho pareceu menos vazio. Bento tomou o café em pé, encostado na porta, olhando o dia clarear sobre a caatinga. Um casal de rolinhas arrulhava no galho seco do umbuzeiro do quintal. Lá longe um gado mugia. O mundo acordava do jeito que sempre acordou, indiferente à solidão de um homem. E Bento achava até bom que fosse assim. O mundo indiferente não fazia perguntas, não tinha pena. E pena era a única coisa que Bento não suportava receber. Depois do café, veio a lida de todo dia. O curral, o coxo, a ordenha da Formosa que dava sempre uns coices de gênio antes de entregar o leite, a cerca a consertar, o roçado de feijão e de milho a capinar sob o sol que subia impiedoso. Bento trabalhava calado, sem pressa e sem preguiça, o corpo fazendo sozinho o que a cabeça já não precisava mandar, e o trabalho era, para ele, uma espécie de reza. Enquanto as mãos se ocupavam,
o coração descansava um pouco do peso. Era só a noitinha, quando a lida acabava e o silêncio caía sobre o rancho feito um cobertor, que a saudade voltava a apertar. Por isso Bento inventava sempre mais um serviço, mais uma cerca, mais um embrulho para deixar na porta de alguém, qualquer coisa para não ficar parado, porque homem parado é homem à mercê das próprias lembranças. O gado dele era pouco, umas 10 cabeças magras, uma vaca leiteira teimosa, que ele chamava de Formosa, um cavalo velho de nome Trovão, que de trovão só tinha o nome, porque andava mais devagar que procissão de defunto. Bento tirava o leite, fazia o queijo, vendia na feira do arraial nas quartas e nos sábados, e o pouco que ganhava, metade ia embora no escuro para a soleira de porta alheia. Vivia de quase nada, e não reclamava de nada. Um homem sozinho não precisa de muito, ele dizia para si mesmo, sentado na varanda do rancho ao cair da tarde, olhando o sol se pôr atrás da serra numa cor de sangue e ouro que teria emocionado qualquer alma que ainda soubesse se emocionar. Bento olhava e não sentia, ou sentia e não deixava. Naquela tarde, olhando o vale se apagar devagar na luz doce do fim de dia, ele não fazia a menor ideia de que, do outro lado daquela mesma serra, uma mulher olhava o mesmo sol se pôr e sentia exatamente a mesma coisa que ele, uma solidão do tamanho do mundo. E o destino, esse velho brincalhão do sertão, já estava afiando o plano de jogar aqueles dois solitários, um na frente do outro. Do outro lado do vale, o casarão da fazenda Bela Vista brilhava como um palácio no meio da caatinga. Paredes caiadas de branco, telhado de barro vermelho, uma varanda comprida onde antigamente se recebia coronel, padre e político em tempo de eleição. Era ali que reinava Dona Isaura Bezerra de Albuquerque, 42 anos. Viúva do finado coronel Aurélio, dona de mais terra do que se enxergava a olho nu do alto da serra. E era ali, naquela tarde, que ela recebia mais um pretendente na sala de visita, servindo café numa xícara de porcelana, com a paciência cansada de quem já passou por aquilo vezes demais. O homem chamava-se Temístocles, fazendeiro do município vizinho, barrigudo, de bigode encerado e anel de ouro no dedo gordo. Falava alto, ria dos próprios ditos e não parava de gabar o tamanho do próprio rebanho, como se rebanho fosse coração. A senhora e eu, Dona Isaura, juntando as duas fazendas, viramos os donos do vale inteiro. Um casamento assim é bom negócio para os dois lados. Isaura sorriu com os lábios, mas os olhos dela ficaram longe, pousados na janela, na estrada de terra que sumia no horizonte. Bom negócio. Era sempre isso. Nenhum daqueles homens nunca, uma vez sequer, tinha perguntado se ela era feliz, se ela dormia bem, do que ela gostava, se o coração dela batia por alguma coisa nesse mundo. Ela levantou-se com a elegância de quem foi criada para ser dona de casa grande, agradeceu a visita e mandou o Temístocles embora com um "vou pensar no seu caso, seu Temístocles", que os dois sabiam que era não. Quando o cavalo do homem sumiu na poeira da estrada, Isaura encostou a testa no batente da porta e soltou o ar que segurava havia 1 hora. Zefa, a cozinheira que a criava desde menina, apareceu na sala secando as mãos no avental. "Mais um, sinhá." Isaura riu sem vontade. "Mais um, Zefa. Todos iguais. Querem a terra, querem o gado, querem me botar na parede da sala igual troféu de caçada. Mas ninguém, Zefa, ninguém nunca quis saber quem é a mulher que mora dentro desse nome comprido." Isaura tinha se casado aos 19 anos com o coronel Aurélio por arranjo do pai, um casamento de conveniência entre duas famílias de posse. O coronel era 25 anos mais velho, homem de mão pesada e coração fechado, que tratava a esposa como trata o cavalo bom, com orgulho de possuir, mas sem nenhum carinho. 23 anos de casamento, e Isaura nunca soube o que era ser abraçada com ternura, o que era um homem olhar nos olhos dela e enxergar gente e não propriedade. Quando o coronel morreu de derrame 3 anos antes, ela usou o luto por respeito ao costume, mas por dentro sentiu, com uma culpa que ainda a assombrava, um alívio pavoroso. Estava livre. Mas livre para quê? Se a solidão dentro do casarão era ainda maior do que a solidão dentro do casamento. Os dias de Isaura passavam todos iguais, um atrás do outro, feito conta de rosário. De manhã, o café servido na mesa comprida onde só ela sentava, com 12 cadeiras vazias em volta feito zombaria. Depois, as ordens à criadagem, as contas da fazenda,
os administradores que chegavam de chapéu na mão para prestar contas do gado e do algodão. À tarde, o bordado na varanda, os olhos correndo à estrada de terra que sumia no horizonte, sempre esperando alguma coisa que ela nem sabia nomear. E à noite, o pior, a casa grande rangendo no escuro, as sombras compridas nas paredes caiadas e aquela cama larga onde ela dormia sempre do mesmo lado, encolhida na beirada, como se ainda dividisse o colchão com um fantasma que ela nunca amou. Naquela noite, depois de dispensar o Temístocles, Isaura subiu a escada de madeira que rangia sob os pés e parou diante do espelho grande do quarto. Olhou a própria imagem à luz do candeeiro, a mulher de 42 anos que o vale chamava de a mais bonita e a mais cobiçada, os cabelos ainda cheios, os olhos escuros de cílios longos, o corpo que fazia Coronel perder a linha na igreja. E o que ela viu no espelho não foi beleza. Foi desperdício. De que me vale ser cobiçada? Ela sussurrou para a própria imagem. Se ninguém nunca me quis de verdade... Uma lágrima escorreu. Ela enxugou depressa, com raiva de si mesma por chorar, e apagou o candeeiro. No escuro, a solidão parecia até maior. Mas o que Dona Isaura não sabia, encolhida sozinha naquela cama larga demais, era que do outro lado do vale, o destino já estava selando o cavalo que ia cruzar o caminho dela. Faltava pouco. Faltava só uma pata de égua meter num buraco de estrada, num meio-dia de sol quente, para que a vida daquela mulher que ninguém nunca soube amar virasse de cabeça para baixo. E quando isso acontecesse, nada, nada mesmo, ia ser como antes. À noite, sozinha no quarto grande demais, na cama larga demais para uma mulher só, Isaura acendia o candeeiro e abria um caderno de capa preta onde havia meses vinha anotando uma coisa que a intrigava. Espalhavam-se pelo vale histórias de um benfeitor secreto. Um anjo, diziam os simples, que socorria os pobres na calada da noite. A família de Firmina que amanheceu com comida na porta. O velho Sabino, que teve a dívida da farmácia paga por mão desconhecida. A parteira que recebeu dinheiro anônimo para comprar remédio. Isaura, que tinha o mundo e não tinha nada, sentia uma inveja estranha e bonita daquele anjo, porque quem quer que fosse, era alguém que amava sem esperar retorno. E ela, que nunca tinha sido amada, achava aquilo a coisa mais preciosa que existia. Um dia eu descubro quem é você. Ela escreveu na última linha, a luz bruxuleante do candeeiro. Um dia eu aperto a sua mão. Não sabia a viúva que o destino já estava rindo, porque aquele dia estava mais perto do que ela imaginava. Foi numa quarta-feira de feira que o destino cumpriu a promessa. Isaura tinha ido ao arraial resolver negócio de gado e voltava sozinha pela estrada de terra, quando a égua dela, a Estrela, meteu a pata num buraco disfarçado de poeira e ficou manca de repente, relinchando de dor. Isaura desmontou no meio do nada, o sol de meio-dia caindo em brasa sobre a cabeça dela, e olhou em volta sem saber o que fazer. Não havia viva alma na estrada. Só a caatinga espinhenta de um lado e do outro, os mandacaros feitos sentinelas mudos, o calor fazendo o ar tremer no horizonte. A viúva mais rica do vale ali, sozinha, apeada, sem saber sequer levantar a pata de um bicho para ver o estrago. Toda a fortuna dela não valia nada naquele instante. Foi quando surgiu na curva da estrada um homem a cavalo puxando uma vaca leiteira pela corda. Bento vinha voltando da feira, o queijo vendido, o bolso com o pouco de sempre. Ele avistou a mulher parada com a égua manca e, sem pensar duas vezes, apeou e se aproximou. Não reconheceu Dona Isaura. Nunca a tinha visto de perto, e uma mulher empoeirada na estrada, de chale na cabeça para se proteger do sol, não parecia coisa de casarão. Bento só viu uma pessoa em apuro, e para Bento, gente em apuro era gente para ajudar, fosse quem fosse. "A senhora dá licença?" ele disse com uma voz grave e mansa que Isaura nunca tinha escutado num homem antes. Uma voz que pedia licença, que respeitava. Ele agachou-se ao lado da Estrela, correu a mão calejada pela pata do animal, com uma delicadeza que não combinava com o tamanho daquelas mãos, e sentiu o inchaço. Não quebrou, não. Foi só uma torcedura feia. Se a senhora forçar ela a andar agora, aí sim estraga de vez. Bento levantou-se, tirou o chapéu para enxugar o suor, e só então os dois se olharam de verdade, olho no olho, pela primeira vez. E o mundo, por um segundo comprido demais, ficou completamente em silêncio. Isaura viu naqueles olhos castanhos uma tristeza funda e uma bondade mais funda ainda.
Bento viu naqueles olhos uma solidão que ele conhecia bem, porque era irmã da dele. Nenhum dos dois soube o que dizer. O calor tremia no ar entre eles. O cavalo da senhora tá com sede, Bento falou, quebrando o encanto, meio sem jeito. Ele pegou o coxo de couro que levava amarrado na sela, despejou nele a água do próprio cantil, a água que ele tinha guardado para si na volta para casa, e ofereceu ao animal. A estrela bebeu com sofreguidão. Isaura olhou aquilo e sentiu um aperto no peito que ela não entendeu. Aquele homem, que ela via ser pobre pelas roupas remendadas, tinha dado a própria água para o cavalo dela sem pestanejar. Nenhum dos ricos que a cortejavam teria dado nem um copo d'água sem cobrar juros. Como é seu nome? Ela perguntou, a voz saindo mais baixa do que ela queria. Bento, Sinhá. Bento Araújo. Moro no rancho ali, depois do Juazeiro. Ele amarrou a estrela na garupa do próprio cavalo velho para puxar devagarinho. Vou levar a senhora até onde precisar. Bicho machucado a gente não abandona na estrada. E foi assim, ao passo lento do trovão, sob o sol de fogo do sertão, que a viúva mais cobiçada do vale e o vaqueiro mais solitário do vale fizeram juntos o caminho de volta, um do lado do outro, quase sem falar, mas dizendo tudo naquele silêncio. No caminho, Isaura reparava nele de esguelha, disfarçando por baixo do chale. Reparava no jeito calmo como ele conduzia os animais, na voz mansa com que falava com a vaca e com o cavalo, chamando cada um pelo nome, como se fossem gente. Reparava nas mãos grandes e machucadas, mas que tinham tocado a pata da égua com uma delicadeza de mãe. Nenhum dos homens que a cortejavam, com seus anéis de ouro e suas botas lustradas, tinha aquele tipo de gentileza, a gentileza que não se aprende, que nasce dentro de um coração bom. E Isaura, que passara a vida cercada de gente fina por fora e ruim por dentro, sentiu-se estranhamente segura ao lado daquele homem simples que ela mal conhecia. Uma segurança que ela não sentia desde menina, quando o pai ainda era vivo e o mundo ainda parecia bom. Bento, por sua vez, mantinha os olhos na estrada e o coração em guerra. Havia algo naquela mulher que mexia com ele de um jeito que o assustava. Não era a beleza. Beleza Bento já tinha aprendido a não confiar. Era a tristeza. Uma tristeza igualzinha à dele, escondida atrás da postura de Sinhá, que Bento reconheceu no primeiro olhar, como quem reconhece um irmão numa multidão de estranhos. E era justamente isso que o apavorava, porque tristeza que reconhece tristeza é o começo de toda paixão, e paixão era exatamente o que ele tinha jurado nunca mais deixar entrar. Quando chegaram perto do casarão e Bento entendeu pela grandeza da casa quem era aquela mulher, ele parou o cavalo de repente, encabulado, e não quis passar do portão. A Sinhá me desculpe, eu não sabia que a senhora era dona daqui. Ele baixou os olhos. Já vou indo. Isaura quis dizer alguma coisa, quis segurar aquele homem mais um instante, mas ele já tocava o cavalo de volta para a estrada. Ela ficou parada no portão, vendo a poeira engolir a figura larga do vaqueiro, e levou a mão ao peito, onde o coração, aquele coração que ela achava morto desde a mocidade, batia agora feito passarinho preso querendo voar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Dona Isaura não conseguiu dormir. E não era de tristeza. Passaram-se os dias, e nem a viúva nem o vaqueiro conseguiam tirar o outro da cabeça, por mais que os dois lutassem contra aquilo, como quem luta contra a própria sombra. Bento se pegava no meio da lida, parando com a enxada no ar, lembrando o rosto daquela mulher, os olhos tristes dela, o jeito como ela agradeceu baixinho no portão. Aí ele sacudia a cabeça, brabo consigo mesmo, e cravava a enxada na terra com raiva. Deixa de ser besta, homem, ele resmungava sozinho. Mulher daquela dona de tudo, e tu, um pé rapado que mora num rancho de pau a pique. Vai plantar teu feijão e esquece isso. Mas de noite, quando o corpo cansado deitava na rede, era o rosto dela que vinha sem pedir licença. E Bento acordava de manhã com um aperto no peito que ele não sentia havia 6 anos, e que o assustava mais do que qualquer seca. Isaura estava pior. A viúva, que sempre fora dona de si, agora inventava desculpas esfarrapadas para passar de charrete pela estrada do Juazeiro, na esperança boba de avistar o vaqueiro na lida. Vou ver como anda a cerca do pasto de baixo, Zefa. Vou levar uns doces para Firmina, coitada. Zefa, que criara a menina e enxergava a alma dela feito água limpa, não se enganava. Sinhá, essa estrada de baixo a senhora nunca fez questão de olhar em 20 anos. O que mudou agora?
Isaura corava feito mocinha e não respondia. Numa dessas voltas, avistou Bento consertando a cerca ao longe, sem camisa, o sol batendo nas costas largas e suadas dele, e teve que segurar as rédeas com força para não parar a charrete ali e fazer papel de boba. Foi para casa com o rosto quente e o coração numa alvoroçada que ela não sentia desde os 15 anos, mas nem tudo era suspiro. Numa dessas passagens pela estrada do Juazeiro, Isaura viu uma coisa que travou o sorriso na boca dela. Bento estava na frente do rancho e junto dele, bem pertinho, uma mulher jovem e bonita, os cabelos negros, o riso fácil, a mão pousada no braço do vaqueiro num gesto íntimo demais para o gosto de Isaura. Os dois conversavam baixo, e a moça riu de alguma coisa que ele disse jogando a cabeça para trás. Isaura sentiu o sangue subir e uma pontada azeda no peito que ela levou um tempo para reconhecer, porque nunca tinha sentido aquilo na vida. Era ciúme, puro ciúme. Ela chicoteou a charrete e foi embora sem olhar para trás. O orgulho ferido, o coração apertado, dizendo para si mesma que estava fazendo o papel de tola por um homem que nem era dela e que, pelo visto, já tinha dona. O que Isaura não ficou para descobrir foi que a moça era Candinha, sobrinha da falecida Rosária, que tinha vindo de longe só para visitar o túmulo da tia debaixo do Juazeiro e agradecer ao Bento por ter cuidado dele todos aqueles anos. Não havia nada ali além de gratidão de família. Mas o ciúme não pergunta antes de doer, e Isaura passou 3 dias amargurada, sem passar na estrada do Juazeiro, convencida de que tinha perdido para outra um amor que ela nem tinha tido coragem de confessar. Foi o desgosto desses 3 dias que a fez perceber pela primeira vez com todas as letras o tamanho do que sentia, porque a gente só descobre o quanto quer uma coisa quando pensa que perdeu ela para sempre. Mas entre os dois havia mais parede do que a caatinga inteira. Isaura sabia o que o vale ia dizer. A viúva rica se rebaixando por um vaqueiro pobre. Seria escândalo chacota, assunto de boca em boca de um município a outro. As irmãs do falecido coronel já a vigiavam feito urubu esperando um deslize para tomar a herança. E Bento, do lado dele, tinha a muralha do próprio juramento. Toda vez que o pensamento dele voava para Isaura, a imagem da cruz debaixo do Juazeiro aparecia como um puxão de rédea. Amar de novo era abrir a porta para o sofrimento entrar de novo. Era arriscar perder de novo. E Bento, que já tinha enterrado o mundo inteiro dele uma vez, não achava que o coração dele aguentava enterrar outra. Foi Firmina, a mulher que Bento socorria em segredo, quem sem querer aproximou os dois de novo. A filha caçula dela, a pequena Aurora, adoeceu de uma febre que não baixava e a mãe, desesperada, correu ao casarão da Bela Vista pedir socorro a Sinhá, que era a única com posses e boa vontade na redondeza. Isaura mandou atrelar a charrete na hora, botou a criança febril no colo e saiu voando para o arraial atrás do médico. E foi na porta da botica, no meio daquele aperreio, que ela deu de cara de novo com Bento, que tinha vindo, também ele, correndo saber da menina, porque ficara sabendo pela mãe. Os dois se olharam por cima da cabeça da criança doente, e naquele instante de aflição compartilhada, sem nenhum dos dois dizer nada, ficou claro para os dois que eles se importavam com as mesmas coisas. Que os dois tinham o mesmo tamanho de coração, ainda que um morasse em casa grande e o outro em rancho de barro. A menina sarou, graças a Deus e ao remédio. E naquela tarde, do lado de fora da botica, esperando a febre da pequena baixar, Bento e Isaura conversaram de verdade pela primeira vez. Falaram da seca, do gado, do preço do feijão, assunto de gente da terra. Mas por baixo das palavras simples corria um rio fundo, e os dois sabiam. Sentados num banco de pau em frente à botica, com o arraial se esvaziando no fim da tarde e o céu começando a arroxear, os dois foram baixando as guardas devagar. Isaura contou sem querer contar que gostava de acordar cedo para ver o sol nascer atrás da serra, e Bento se espantou, porque era a mesma coisa que ele fazia todo dia. Bento contou sem querer contar que plantava umas roseiras teimosas nos fundos do rancho, herança da falecida esposa, e que insistia em regá-las mesmo na seca, mesmo custando água, só para ver que ainda florescia beleza naquele mundo duro. Isaura olhou para ele com uma ternura que assustou os dois. Um vaqueiro que rega rosas na seca. Que homem era aquele? A certa altura, Isaura, criando coragem que ela mesma não sabia que tinha,
Olhou para o vaqueiro e disse baixinho: Seu Bento, o senhor é um homem bom. Bom de um jeito que anda raro por essas bandas. Bento ficou vermelho até a raiz do cabelo, mexeu no chapéu sem saber onde botar as mãos e respondeu só: Assim há também. E foi só isso. Mas foi tudo. Os dois voltaram para casa naquela noite carregando um fogo que já não dava mais para apagar soprando. Um fogo que, quanto mais eles negassem, mais alto ia queimar. O fogo não escapa dos olhos alheios, e o vale, que vive de conversa fiada, logo começou a farejar. Alguém viu a charrete da Sinhá passando devagar demais pela estrada do Juazeiro. Alguém reparou no jeito como o vaqueiro tirou o chapéu para a viúva na porta da igreja, e a fofoca, essa erva daninha que cresce onde não se planta, brotou depressa. As irmãs do falecido coronel foram as primeiras a soltar o veneno. Já viu, comadre? A viúva do meu irmão dando confiança para um pé rapado. Que vergonha pro nome da família. A conversa correu de cozinha em cozinha. Cresceu, ganhou maldade, até chegar aos ouvidos de quem tinha interesse em separar aqueles dois. Temístocles, o pretendente rejeitado, não engoliu a rejeição. E quando soube que a viúva que o desprezara andava trocando olhares com um vaqueiro miserável, o orgulho ferido virou raiva fria. Homem de posse e de má índole, Temístocles bolou de humilhar Bento em praça pública para mostrar à viúva a diferença entre um coronel e um lavrador. Numa quarta de feira cheia, com o arraial fervilhando de gente, ele se plantou na frente da barraca, onde Bento vendia o queijo, e começou a alto, para todo mundo escutar. Olha só o galã do vale, o vaqueirinho que anda cheio de pretensão. Escuta aqui, ó. Teu lugar é atrás do rabo da vaca, não é rondando casa de gente decente. Some daqui antes que eu te ensine teu lugar. A feira inteira parou para ver. Bento não era homem de bater boca nem de baixar a cabeça. Ele encarou o Temístocles com aquela calma pesada, que às vezes assusta mais que grito, e respondeu devagar, a voz firme: Meu lugar, seu Temístocles, é onde eu ganho meu pão com o suor do meu rosto, sem dever nada a ninguém, e sem tomar nada de ninguém. Isso o dinheiro do Senhor não compra. A resposta digna do vaqueiro fez a feira murmurar a favor dele. E Temístocles, ainda mais humilhado por ser desmoralizado por um pobre, saiu de lá jurando desforra. Mas o estrago maior não foi na feira, foi no coração de Bento. Aquela humilhação pública remexeu a ferida antiga, a certeza de que ele não pertencia ao mundo de Isaura, de que amá-la era condená-la à vergonha. Naquela noite, sentado sozinho na varanda do rancho, Bento tomou a decisão mais dolorosa. Pelo bem dela, ele ia se afastar. Quando Isaura mandou o menino da fazenda chamar Bento para um recado, ele respondeu que estava ocupado com a lida. Quando ela passou de charrete pela estrada do Juazeiro, ele se escondeu atrás do curral para não ser visto. Isaura sentiu o afastamento como uma facada e não entendia. O que ela tinha feito? Onde tinha errado? A dor de ser novamente rejeitada, ela que a vida inteira não fora escolhida por ninguém, abriu no peito dela um poço fundo de tristeza. Zefa via a menina definhar de desgosto e não aguentou. Sinhá, a senhora vai deixar esse homem escapar por causa de fofoca de gente ruim? Vai deixar o medo mandar na sua vida outra vez, igual seu pai mandou, igual o coronel mandou? A senhora não aprendeu nada em 42 anos? As palavras da velha caíram na alma de Isaura feito chuva em terra. Seca! Isaura não aguentou. Foi ela quem procurou Bento de tardinha quando encontrou ele sozinho consertando a porteira do curral. Chegou a pé, o vestido empoeirado, os olhos marejados, e o confrontou com uma honestidade que a apavorava e a libertava ao mesmo tempo. Porque o senhor tá fugindo de mim, Bento. Me diz na cara. Eu já apanhei muito da vida para apanhar também do silêncio. Bento largou a ferramenta, o rosto contorcido de uma dor que ele escondia havia dias. Sinhá, eu sou pobre. A senhora é rica. O vale inteiro tá rindo da senhora por minha causa. Eu não presto para a senhora. Eu só ia lhe trazer vergonha e desgraça. Igual desgraça já veio uma vez na minha vida e levou tudo que eu amava. A voz dele quebrou na última palavra, e pela primeira vez em 6 anos, os olhos secos de Bento marejaram. E ali na porteira do curral, com o sol se pondo vermelho atrás da serra, os dois finalmente disseram as verdades que os separavam. Bento contou da Rosária, do menino, do Juazeiro, do juramento de nunca mais amar para nunca mais perder. Contou de como bateu em porta de rico naquela seca, implorando socorro.
e como todas as portas se fecharam na cara dele. Contou que desde então jurou nunca mais deixar ninguém passar necessidade se ele pudesse ajudar, e que era por isso que saía no escuro, deixando comida na porta dos aflitos, não para ser anjo de ninguém, mas para que nenhum pai tivesse que enterrar um filho como ele enterrou o dele. Isaura escutou tudo com o coração apertado, e então foi a vez dela. Contou do casamento sem amor, dos 23 anos sendo troféu de parede, de nunca uma vez na vida ter sido escolhida por quem ela era de verdade. Contou do alívio culpado quando o coronel morreu e da descoberta amarga de que a liberdade sozinha também é uma prisão. O senhor perdeu quem amava, Bento, ela disse, a voz tremendo. Eu nunca tive quem amar, nem sei qual dor é pior. Só sei que quando o senhor apareceu naquela estrada e deu a sua água para o meu cavalo, foi a primeira vez na vida que um homem me tratou como gente e não como fazenda. Os dois choraram juntos, um de frente para o outro, dois solitários se reconhecendo. E quando as lágrimas cansaram, ficou no ar uma verdade que nenhum dos dois teve coragem de agarrar naquele instante, que se amavam, mas o medo de Bento e o orgulho ferido de Isaura falaram mais alto. Ela deu meia volta e foi embora pela estrada, e ele deixou. Os dois passaram a noite achando que tinham perdido, para sempre, a única chance de felicidade que a vida ainda tinha guardado. Que grande engano dos dois! Porque uma coisa o medo não contava, que Isaura Bezerra de Albuquerque tinha no fundo do peito uma coragem que só faltava a alguém acender. A coragem acendeu naquela mesma noite. Isaura estava deitada na cama larga demais, olhando o teto do quarto grande demais, quando as palavras de Zefa voltaram. Vai deixar o medo mandar na sua vida outra vez? E de repente, feito um estalo, a viúva entendeu. A vida inteira ela tinha sido comandada pelos outros, pelo pai que a casou, pelo coronel que a possuiu, pelo vale que a vigiava, pelo medo do que iam falar. A vida inteira ela esperou que alguém a escolhesse. E agora, ali estava um homem que ela amava com todas as forças da alma, um homem bom, digno, o tal anjo secreto do vale, porque Isaura já tinha juntado as peças e sabia que era Bento o benfeitor de Firmina, de Sabino, de Meio Vale. E ela ia deixar esse homem escapar por medo de fofoca? Não, dessa vez não. Dessa vez a viúva mais cobiçada do vale ia ser ela a escolher. Isaura levantou-se num salto, acendeu o candeeiro, vestiu o vestido escuro e desceu para a cocheira sem acordar ninguém. Selou a estrela, já curada da pata, com as próprias mãos, que tremiam de nervoso e de decisão. Zefa apareceu na porta da cozinha de camisola, assustada com o barulho. Sinhá, onde a senhora vai a essa hora de Deus? Isaura, já montada, olhou para a velha que a criou e sorriu com o rosto molhado de lágrimas que agora eram de alegria. Vou buscar minha vida, Zefa, antes que ela fuja de novo. E esporeou o cavalo para dentro do escuro do sertão. Era essa a mulher da estrada. Era esse o coração disparado. À meia-noite passada, a poeira subindo sozinha, a viúva cavalgando sem olhar para trás, porque sabia que o medo montava na garupa de quem hesita. Isaura cavalgou légua e meia no breu, guiada só pela luz da lua e pela certeza do que sentia, os buracos da estrada, os espinhos, os latidos de cachorro ao longe, nada disso importava mais do que chegar. A caatinga de noite é outro mundo. O canto dos grilos, o pio agourento de uma coruja no galho seco, o vulto de um bode assustado correndo para dentro do mato, o cheiro de terra e de macambira que a friagem da madrugada solta no ar. Uma mulher sozinha naquele breu tinha muito o que temer. Bicho, buraco, gente ruim. Mas Isaura não sentia medo de nada disso. O único medo dela era chegar tarde demais. Era bater na porta e ouvir de novo o "não presto para a senhora". Era descobrir que a coragem tinha vindo depois da hora. E esse medo, esse único medo, era o que fazia ela esporear a estrela cada vez mais rápido, o vestido escuro esvoaçando atrás dela feito bandeira, o cabelo solto no vento morno da noite sertaneja. Quando avistou a luzinha fraca do candeeiro do rancho de Bento, o coração dela quase saltou pela boca. Ele ainda estava acordado. Claro que estava, porque Bento também não conseguia dormir. Sentado na varanda amaldiçoando o próprio medo, remoendo a burrice de ter deixado aquela mulher ir embora. Isaura apeou de qualquer jeito, prendeu a estrela na cerca e caminhou até a porta com as pernas bambas, mas o passo firme. Bateu. Uma vez, duas, três.
Bento abriu a porta com o rosto marcado de quem não dormia, e quando viu quem era à meia-noite, sozinha, na porta do rancho dele, achou que estava sonhando. Sinhá, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Isaura não respondeu logo. Ficou parada, ofegante da cavalgada, os olhos brilhando na luz do candeeiro, o peito subindo e descendo. Deixou que o silêncio dissesse primeiro o que as palavras iam confirmar. E então, com a voz mais firme que já saiu da boca dela em 42 anos de vida, disse as palavras que o vale inteiro juraria impossíveis. Aconteceu que eu cansei de esperar, Bento Araújo. A vida inteira eu esperei que um homem tivesse coragem de me escolher, pois agora quem escolhe sou eu. Eu não quero sua terra, porque terra eu tenho de sobra. Eu não quero seu gado, nem seu dinheiro, nem seu nome. Eu quero o Senhor. Do jeito que o Senhor é, pobre, teimoso, com esse coração enorme que se esconde no escuro para fazer o bem. Case comigo, vaqueiro solitário. Case comigo e vamos deixar de ser dois sozinhos para virar um só. Bento ficou sem chão. Todas as muralhas que ele levantou em 6 anos, todo o medo, todo o juramento debaixo do juazeiro, tudo desabou de uma vez diante daquela mulher que cavalgou à meia-noite só para dizer que o queria. Ele quis falar do medo, quis falar da fofoca, quis se defender com as desculpas de sempre, mas Isaura deu um passo à frente, pegou aquela mão calejada de vaqueiro entre as suas mãos macias de Sinhá, e o medo dele simplesmente não teve mais como ficar de pé. Isaura, ele murmurou, e era a primeira vez que ele a chamava pelo nome sem o Sinhá, sem a distância. Se eu te aceitar e te perder, eu morro. E ela, com os olhos cheios d'água e um sorriso que iluminou o rancho inteiro, respondeu, e se o senhor não me aceitar, nós dois já morremos hoje, aos poucos, cada um no seu canto. Eu prefiro o risco de te amar do que a certeza de te perder pro medo. E então ali na porta daquele rancho de barro, sob a lua branca do sertão, o vaqueiro que jurou nunca mais amar, puxou a viúva para si e a beijou como quem volta à vida depois de anos afogado. E o vale adormecido não fazia ideia de que naquela noite 2 corações partidos tinham se juntado num só. O vale acordou no dia seguinte com a notícia correndo mais rápido que fogo em capim seco. A viúva rica ia casar com o vaqueiro pobre. E o vale, que é feito de gente, reagiu como gente reage, dividido. Os invejosos torceram o nariz, as irmãs do coronel ameaçaram processo, o Temístocles espumou de raiva e jurou que aquilo era loucura de viúva. Mas os simples, os pobres, os que Bento tinha socorrido no escuro por 6 anos sem que ninguém soubesse, esses sorriram, porque agora a verdade tinha vindo à tona. Foi a própria Isaura quem contou, orgulhosa, quem era o tal anjo do boqueirão. E o vale inteiro, ao descobrir que o benfeitor misterioso era aquele vaqueiro humilde que dava tudo e vivia de nada, se comoveu até as lágrimas. Aconteceu então uma coisa bonita, dessas que só o coração do povo simples sabe fazer. Um a um, os que Bento tinha ajudado começaram a aparecer no rancho dele. Firmina veio com um saco de farinha que ela mesma tinha juntado. Pro casamento do senhor, seu Bento, que Deus lhe pague o que o senhor fez por mim e pelos meus. O velho Sabino veio com um leitão. A parteira veio com uma toalha bordada de renda. Cada um trouxe o pouco que tinha, e o pouco de muita gente virou muito. O homem que passou a vida dando sem receber pela primeira vez, recebeu de volta, não porque pediu, mas porque a bondade, quando é de verdade, sempre volta para casa, mais cedo ou mais tarde, com juros de gratidão. Bento, que nunca soube receber, ficava sem jeito diante de cada gesto. Tentava recusar, dizia que não precisava, que tinha feito o que fez sem esperar nada. Mas Firmina, com a sabedoria do simples, segurou as mãos dele e disse uma coisa que ficou marcada no coração do vaqueiro para sempre. Seu Bento, deixa a gente lhe agradecer. O senhor passou 6 anos aprendendo a dar. Agora chegou a hora do senhor aprender a receber, porque quem só dá e não deixa ninguém dar de volta, tira dos outros a alegria de retribuir, e isso, com todo respeito, também é um tiquinho de orgulho. Bento baixou a cabeça, os olhos molhados, e entendeu. Aprendeu naquele dia que receber com humildade também é uma forma de amar. Isaura, do lado dela, enfrentou o vale de cabeça erguida. Quando as irmãs do coronel a ameaçaram de escândalo, ela respondeu com uma serenidade de rainha. Podem falar o que quiserem. Eu passei 23 anos sendo respeitável e infeliz. Prefiro agora ser feliz e falada.
E quem tiver telhado de vidro que não jogue pedra no meu. Diante da firmeza da viúva, as bocas maldosas foram se calando uma por uma, porque não há fofoca que resista à imagem de duas pessoas verdadeiramente felizes. Até o Temístocles, no fim das contas, teve que engolir a derrota. Vendo que não havia dinheiro nem intriga que dobrasse a decisão da viúva, o fazendeiro rejeitado juntou o orgulho ferido e foi cortejar as posses de outra viúva no município vizinho, e do Vale do Boqueirão nunca mais se ouviu falar dele. Dizem que casou por interesse, como era do feitio, e que continuou tão rico e tão infeliz quanto sempre foi, porque quem só sabe medir o mundo pelo tamanho do rebanho nunca aprende que a felicidade não pasta em cercado nenhum. E enquanto ele contava o gado dele lá longe, Bento e Isaura, com quase nada, eram dois dos mais ricos que aquele sertão já viu, e Bento e Isaura eram, pela primeira vez na vida dos dois, verdadeiramente felizes. Ele voltou a sorrir, um sorriso enferrujado de tanto tempo guardado, mas que ia soltando com o uso. Ela voltou a cantar pela casa, cantigas antigas que a mãe cantava, que ela achava esquecidas. Na véspera do casamento, os dois foram juntos até o pé de Juazeiro, à Cruz da Rosária e do Menino. Bento tirou o chapéu e desta vez não estava sozinho para fazer a visita. Rosária, ele disse, a voz embargada, eu prometi que nunca mais ia amar, para nunca mais sofrer. Mas eu aprendi tarde que a gente não honra os mortos morrendo junto com eles. A gente honra os mortos vivendo o que eles não puderam viver. Isaura ajoelhou-se ao lado dele, arrumou umas flores do mato na base da cruz e sussurrou, obrigada por ter cuidado dele até eu chegar. Agora deixa que eu cuido daqui para frente. E os dois ficaram ali de mãos dadas, enquanto o vento morno mexia nas folhas do juazeiro que Bento plantou para dar sombra a quem já não sentia calor, e que agora finalmente dava sombra também para dois vivos que voltaram a sentir. O casamento foi no terreiro da fazenda Bela Vista, ao pôr do sol, e o vale inteiro compareceu, os ricos por curiosidade, os pobres por amor. Não teve luxo de coronel, mas teve algo que casamento de coronel nunca teve. Teve verdade. As mesas compridas se encheram de carne de sol, de rapadura, de bolo de macaxeira, de tudo que cada família trouxe do pouco que tinha. Uma sanfona velha puxou um forró pé de serra e a poeira do terreiro subiu no ar dourado do entardecer com a alegria de gente dançando. Isaura, num vestido simples de renda branca, que ela escolheu para ficar do tamanho do coração de Bento e não do tamanho da fortuna dela, entrou de braço dado com Zefa, que chorava feito mãe que casa filha. Bento, de camisa nova e chapéu na mão, esperava no fim do terreiro, e quando viu a mulher que cavalgou à meia-noite atrás dele vindo em sua direção, o vaqueiro que não chorava havia 6 anos chorou na frente do vale inteiro, sem vergonha nenhuma. O padre benzeu a união sob o céu que se pintava de laranja e ouro atrás da serra, o mesmo céu que, meses antes, os dois olhavam sozinhos, cada um do seu lado do vale, sentindo a mesma solidão do tamanho do mundo. Só que agora eles olhavam o mesmo pôr do sol juntos, de mãos dadas, e a solidão tinha virado companhia. Quando o padre declarou os dois marido e mulher, o terreiro veio abaixo de palmas de vivas de choro bom, e até as irmãs do coronel, lá no cantinho, tiveram que enxugar uma lágrima teimosa, porque coração de pedra também racha diante do amor verdadeiro. Firmina segurava a pequena Aurora no colo, já sarada e sorridente, e a menina jogou pétalas de flor do mato nos noivos, rindo daquele riso limpo de criança que não sabe de fofoca nem de dinheiro, só sabe de alegria. Naquela noite, quando a festa acabou e os convidados foram embora, Bento e Isaura ficaram sozinhos na varanda do rancho, porque foi lá que os dois quiseram morar, no rancho simples dele, e não no casarão grande dela. Casa grande a gente já teve e não segurou felicidade nenhuma, disse Isaura. Prefiro essa varanda pequena com o senhor do que aquele salão enorme com a minha solidão. Sentaram-se lado a lado no banco de madeira, e o vale se estendia diante deles no escuro, salpicado das luzinhas fracas dos candeeiros das casas. Cada luz, uma família. Cada família, uma história. Bento passou o braço em volta da mulher, e Isaura descansou a cabeça no ombro largo do vaqueiro, e os dois ficaram ali em silêncio. Mas era um silêncio novo, um silêncio cheio, um silêncio de quem não está mais sozinho. E enquanto o vale dormia longe dali, na soleira da porta de uma família que passava necessidade,
Alguém depositou de mansinho um embrulho de estopa com carne de sol, feijão e uma rapadura inteira. Não bateu na porta. Não esperou agradecimento. Deu meia volta e sumiu na noite. Só que dessa vez não era um vaqueiro solitário. Eram dois. Bento e Isaura, de mãos dadas na estrada escura, continuando juntos a corrente de bondade que agora não pertencia mais a um só coração, mas a dois, e que, quem sabe, com o tempo, ia pertencer ao vale inteiro. Porque foi isso que aqueles dois solitários descobriram, que o amor, quando é verdadeiro, não fica guardado, ele transborda. E quando ela olhou para ele naquela estrada escura, sob as estrelas do sertão, Isaura entendeu que o medo não tinha vencido, o orgulho não tinha vencido, a fofoca não tinha vencido. Quem venceu foi a coragem de uma mulher que cavalgou sozinha na noite atrás do próprio coração. E isso fazia toda a diferença do mundo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra nos comentários: coragem. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando Bento deu a própria água para o cavalo de Isaura na estrada, quando os dois choraram juntos na porteira do curral, contando as verdades que guardavam, ou quando a viúva cavalgou sozinha à meia-noite e disse: case comigo, vaqueiro. Solitário. E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Já recebi comentários de todo o Brasil, e isso me emociona toda vez. Se você acredita que nunca é tarde para amar de novo e que o amor verdadeiro não olha carteira nem sobrenome, dá um like nesse vídeo. Se conhece alguém que precisa ouvir que a vida ainda reserva surpresas bonitas, compartilha essa história com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé no amor e na bondade da gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. E lembra, nunca é tarde para ter coragem de ir atrás da própria felicidade.